Sessão dirigida de número 2, denominada Uso de Jogos e Gamificação para Ensino e Aprendizagem em Engenharia, da qual eu sou o coordenador. Meu nome é Daniel Bratz Antunes de Almeida Moura e, junto comigo, o professor Fernando César Meira Menandro. Nós teremos a apresentação de alguns trabalhos de maneira... Nós tivemos a apresentação de alguns trabalhos de maneira síncrona, então os vídeos já foram disponibilizados para todos, e hoje, então, a gente vai fazer aqui uma discussão com tanto as pessoas que propuseram trabalhos para essa sessão e tiveram seus trabalhos aprovados, mas também com os participantes do evento que estão aqui prestigiando a nossa sessão dirigida. Também vale destacar que o fruto dessa sessão, além desse evento agora, será a produção de um capítulo de um livro sobre o tema da nossa sessão dirigida. Então, antes de eu passar a palavra para o professor Fernando, eu vou fazer os agradecimentos, especialmente à organização do congresso, aqui representada pela Pamela, mas também pelo suporte técnico, e também para a diretoria da ABENGE, que aceitou a nossa proposta e vem se mostrando bastante solícita e aberta para as nossas contribuições. Então, nós agradecemos a organização e temos certeza que vai ser uma sessão bastante interessante pelos trabalhos enviados e pelas participações que nós já pudemos observar que teremos aqui, tá bom? Então, eu agradeço. Eu vou passar a palavra aqui para o Fernando, para ele poder se apresentar e fazer as suas considerações iniciais também. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Menandro. Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Engenharia Mecânica, e estou aqui na relatoria da nossa sessão dirigida para tentar juntar esse grupo, essa equipe de pessoas que está trabalhando com jogos para ensino de engenharia, tentar criar um grupo para que a gente possa discutir os desenvolvimentos nessa área, que eu acho que é uma coisa importante. A gente começou a pensar nisso, já tem desde a sugestão de sessões dirigidas de COBEM, junto com o professor Daniel, e hoje acho que a gente está concretizando essa ideia de começar a lidar com esse objetivo. Então, acho que a gente deveria começar com as apresentações e partir são breves apresentações, de todos os trabalhos, para depois partir para a nossa discussão. Volta a palavra ao coordenador. Obrigado, professor Fernando. Então, aliás, fazer também aqui um agradecimento especial ao Fernando, que disparou todo esse processo. Ele se empenhou bastante para que a gente pudesse hoje estar aqui discutindo essa temática. A gente vai agora, eu e o professor Fernando, nós discutimos aqui um roteirinho, um roteiro para a nossa sessão. Então, nós vamos, nesse momento, passar para os representantes dos trabalhos submetidos e aprovados, para que eles possam se apresentar e falar um pouco do trabalho deles, e algo em torno aí de 5 minutos, porque, como eu disse, o objetivo não é fazer a apresentação do trabalho, já que todos foram comunicados de que apresentações, o vídeo estaria presente na plataforma. Aqueles que não puderam, eu fortemente recomendo que depois assistam, ficaram vídeos muito bem produzidos, bem explicativos, e aí que as pessoas possam, então, se apresentar e, juntamente, já fazer as suas considerações iniciais do trabalho
submetido com alguns destaques, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela sequência na qual está na nossa área, né, dentro lá da plataforma do evento. Então, primeiro trabalho é Game of Projects, a gamificação na disciplina de Fundamentos de Engenharia, de autoria da Patrícia Ângelo, acho que tá meio fora de ordem aqui, mas então a Patrícia Ângelo, creio que seja Hector e Alexandre, talvez, e Bruno. Então a apresentação é da Kate. Então, se a Kate estiver presente, pode se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, professores, colegas? O professor Ângelo também da equipe que fez parte do trabalho está conosco, né, professor? Então, a ideia é passar a ideia do trabalho, é isso, né, professor? Então, na verdade, eu sou a professora Kate, né, do Instituto Mauá de Tecnologia. Nós aplicamos a gamificação no primeiro ano do ensino de engenharia, na disciplina Fundamentos de Engenharia, né, que é do ciclo básico, primeiro ano. O nosso foco, né, é o foco nas competências, no desenvolvimento das competências de acordo com essas novas diretrizes curriculares, né, com o objetivo de promover aí nos nossos alunos o engajamento, promover a aprendizagem, a resolução dos problemas, né, a proatividade, a autonomia, né. Então, foi desenvolvido um brasão, inclusive, né, que é o que nós chamamos de GOP, está lá na nossa apresentação, e aí nós praticamos essa prática em 2019, onde em 2019 nós utilizamos, foi através de grupos, que são números maiores de alunos, foi de forma presencial, né, e em 2020, né, esse ano, foi através de turmas, que são grupos de alunos menores, né, então, que aí nós utilizamos aí, devido à pandemia, a plataforma Blackboard, né, OpenLMS, que foi a forma, mas a gente deu continuidade a esse processo de gamificação. Aí, cada grupo, né, cada turma desenvolveu o seu avatar, né, eles mesmos criaram isso, nós promovemos aí uma votação do melhor avatar, para motivar o engajamento dos alunos, inclusive isso não só pela plataforma OpenLMS, como também pelo Instagram que nós temos, né, da disciplina. A dinâmica para promoção aí dessa pontuação é através de steps. Então, o que são esses steps, né? Ora, os alunos, eles têm resolução de problemas contextualizados da engenharia, né? Como a gente trabalha com fundamentos de engenharia, então nós, na verdade, fazemos a integração entre assuntos de cálculo, de vetores, de curvas, de superfícies, enfim, de todo o ciclo básico. E nós adaptamos a resolução de problemas de todos esses assuntos, e também através de Kahoots, para que eles, ora, tenham dinâmicas diferentes aí na questão da motivação. Aí, cada step tem uma pontuação, então essa pontuação ela vai ocorrendo ao longo do ano. Aí, o que acontece? Para não ocorrer a desmotivação dos grupos, né, que de repente não se posicionam aí numa boa colocação, nós temos o resgate. Então, por exemplo, de um step para outro, se uma turma ela teve um upgrade, aí o que acontece? Ela tem uma pontuação bônus, né? Então, essa é uma outra dinâmica para que não haja a desmotivação por parte de outros grupos, de outras turmas. Aí, a cada step, nós apresentamos um ranking, né, para esse posicionamento, e, obviamente, com isso, nós temos aí os benefícios acadêmicos. Esses benefícios acadêmicos são os mais diversos. Cursos promovidos na própria instituição, pontuações nas diversas disciplinas do ciclo básico, né, do primeiro ano de engenharia. E aí, depois, no final do ano, isso ocorreu em 2019, agora 2020 também, né, só que de forma virtual, nós fizemos aí o step final, que aí foi onde
nós juntamos assim representantes de todos os grupos, onde nós tivemos um Kahoot, onde nós abordamos todos os assuntos tratados ao longo do ano de 2019, e depois a resolução de um problema, que era o lançamento de um foguete, onde eles tinham todas as coordenadas e eles tinham que percorrer a instituição para achar esse foguete e trazer para aquele local onde nós nos reunimos. E aí, conforme a chegada, tinha aí a pontuação. Só que, para ele sair, ele precisava ter as coordenadas corretas para achar esse foguete. E aí, essa foi o final, onde teve a maior pontuação. E aí, assim, com a finalização, fizemos a soma de todas da pontuação ao longo do ano. E aí, nós fizemos a premiação. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Eles tiveram medalhas, o primeiro lugar teve, inclusive, o troféu, e todos receberam aí também os certificados de premiação. Né? E o que nós observamos, assim, que é claro que a gente, assim, esse ano ele foi online, né? Então, é claro que o olho no olho acaba não sendo a mesma coisa, né? Não sei, nós fizemos no dia 30, pela plataforma OpenLMS, nós não computamos aí os resultados, nós fizemos pesquisas com os alunos, mas em 2019 nós, assim, percebemos do engajamento, o empenho e essa contribuição aí na aprendizagem, dele sair da zona de conforto, né? Então, nessas resoluções de problemas, eu acho que foi bastante interessante. Não sei se me estendi muito, mas basicamente é isso, e estou aqui à disposição, acaso eu não tenha sido clara. Não, Obrigada, ótimo. professor. Não, perfeito, eu que agradeço. Lembrando que é realmente, né, esse overview aí de 5 minutos, porque nós temos lá, como eu disse, os vídeos ficaram muito bons, bem didáticos, né, dá para a gente voltar, ver a imagem com calma. Eu tenho gostado bastante dessa opção gravada, né? Então a gente tem essa possibilidade. Verdade. Passando Agradeço agora... a oportunidade, professor. Imagina, a gente que agradece, vamos poder conversar. Lembrando que a nossa sessão aqui vai até às 3h45, então a gente vai ter bastante espaço para conversar, para discutir. Então, quem tiver dúvidas, questões, pode colocar no chat, né? Eu com o professor Fernando, a gente também já discutiu vários pontos que a gente quer abordar e acho que vai ser bastante interessante. O próximo trabalho é o uso de cédulas como moeda de... Deixa eu só confirmar. Não, perdão. É o ENAD Time Attack, um jogo focado na cooperação e no resgate de conhecimento. Vai ser apresentado pelo Gianluca Colombo, foi apresentado pelo Gianluca Colombo, e eu pergunto se ele ou alguém da equipe está aqui e pode falar uns 5 minutos sobre o trabalho e se apresentar também. Opa, boa noite não, boa tarde a todos. Boa noite, eu estou acostumado a dar aula de noite para os alunos, aí quando a gente entra online já chega no boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Gianluca, sou professor aqui da Unisat, aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica, e o trabalho que a gente desenvolveu aqui para a Cobenge foi uma descrição do jogo que nós desenvolvemos, o ENAD Time Attack, para trabalhar com os alunos das últimas fases do ano que vão participar do ENAD, certo? Então, a ideia, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, o pessoal que acompanhou o artigo, viu a apresentação, basicamente, né, os nossos alunos, quando eles chegam ali no final do curso, eles já estão querendo pegar estágio, eles estão focados em o que eles vão fazer depois, e às vezes fica meio perdido um pouco essa questão do ENAD, que o aluno é obrigado a participar para a gente poder avaliar a qualidade do curso. E a gente desenvolveu um jogo, a gente fez metodologias para acompanhamento da qualidade do ensino, verificar os pontos fracos, perceber quais as matérias que eles têm mais dificuldade, quais as matérias que eles têm mais facilidade. E a gente desenvolveu o ENAD Time Attack baseado nas questões que eles têm mais complexidade, nas áreas que eles têm mais dificuldades, e que a gente sabe que historicamente cai no ENAD. Então, qual que é a ideia do jogo, né? Para focar no conceito do jogo. O jogo ele é feito em duplas, certo? E basicamente a gente fornece um mini simulado do ENAD, uma questão
questionário com questões dos ENADs desenvolvidas pelos professores, certo? A gente entrega também um conjunto de folhas de gabarito e a gente entrega os tokens de ajuda. São tokens de ajuda como esses aqui. Então, aqui, não sei se está aparecendo ali. Eles são numerados de 1 a 3. A gente desenvolveu. E a gente faz um ambiente colaborativo. A gente tem uma sala de metodologias ativas aqui na instituição, onde os alunos podem interagir, mesas redondas, fica mais fácil para eles entrarem em contato um com o outro. Basicamente, cada dupla tem que responder as questões o mais rápido possível, essa é a ideia. A gente percebeu que os alunos eles tinham uma complexidade de responder as questões fora de ordem, eles queriam responder primeira questão, segunda questão, terceira questão, e às vezes isso é ruim, porque tem questão difícil, ele quer tentar responder porque quer fazer na ordem, e ele não tem muito gerência de tempo, ele vai respondendo no tempo dele, isso aí às vezes acaba complicando um pouco a nota por questão de não conseguir responder todas as questões. Então, a ideia do jogo é o seguinte, os alunos têm 1 hora para responder as 5 questões, né? A gente oficializou com 5 questões, que ficou bacana, assim, trabalhar com menos questões. E eles recebem as folhas de gabarito oficial e os tokens de ajuda. Basicamente, o que eles precisam fazer é preencher a folha de gabarito adequadamente, ou seja, por exemplo, questão 3, calcular uma corrente num resistor. Então, um circuito pergunta uma corrente no resistor. Ele precisa ter o equacionamento dessa corrente, ele não pode simplesmente... A resolução dele tem que justificar a resposta, tem que ser uma justificativa simples, mas ele tem que ter, certo? E ele precisa entregar para os professores que estarão avaliando se a folha foi preenchida corretamente. Conforme eles vão entregando as questões, a gente vai preenchendo um quadro de acompanhamento para que todas as duplas possam ver como é que está o andamento das demais, para engajar a competição. Com os tokens, eles podem solicitar aqui solicitar ajuda para responder uma pergunta apenas de algum professor. Então, eles podem chamar um professor específico para resolver para tirar dúvidas. Durante 3 minutos, o professor vai poder tirar dúvidas deles, certo? E ao final desse tempo de 1 hora, a gente afere a pontuação. São aferidos pontos, 3 pontos por questão acertada, menos 3 pontos por ajuda pedida, né? Quanto mais ajuda ele pedir, menos pontos ele tem, e 1 ponto para cada minuto terminado antes dos 60 minutos. Então, se ele fez em 50 minutos as provas, ele ganha 10 pontos. E, basicamente, após essa aferição de pontos e discussão, a gente faz uma confraternização, coffee break ali, para o pessoal discutir, e a gente revisa as questões, revisa os conceitos abordados, para que os alunos possam ter esse feedback e relembrar alguma coisa que talvez faz tempo que ele viu, às vezes ele não pegou muito bem quando ele fez a matéria, ou às vezes não utilizou mesmo, né? Questão de engenharia elétrica é muito ampla, né? Tem muitas áreas distintas, o aluno às vezes se especializa numa área, e outra parte que é cobrado no ENAD, ele às vezes não tem essa questão de lembrar direito, ou ou tem alguma dificuldade, e a ideia é a gente focar nas dificuldades que eles têm e fazer de uma forma colaborativa e engajada. Acho que me estendi também um pouquinho, mas é basicamente isso. Exato. Não, perfeito. Acho que deu para ter uma ideia boa, né, para aqueles que não puderam, mas a gente agradece aí o Jean e já vamos passar para o próximo, que... Ok, beleza. Obrigado. Obrigado, Jean. Já a gente conversa. O próximo trabalho é o uso de cédulas como moeda de troca ao engajamento de estudantes de engenharia na disciplina de saúde e segurança do trabalho, uma proposta de avaliação alternativa, né, de autoria que foi apresentado pelo professor Eduardo Ferro, que também está aqui, vai poder falar para a gente aqui em 5 minutos, dar uma ideia do trabalho dele. Agradecendo também aí a participação do professor Eduardo. Não estamos te ouvindo, Eduardo. Então vai sem o fone. Está ouvindo agora? Estamos ouvindo. Obrigado. Bom, então, inicialmente, muito obrigado aí, Daniel, professor Fernando, e parabéns pela iniciativa dessa mesa, né, dessa sessão dirigida. O trabalho que eu vou estar apresentando, ele se enquadra muito bem nessa questão de gamificação, justamente por usar moedas de troca, como o próprio título diz, né, com os alunos.
Então, qual foi o objetivo disso? Nós temos já o desenvolvimento de diversas metodologias ativas na Escola de Engenharia de Lorena, né, que é um campo da Universidade de São Paulo, principalmente nos cursos de engenharia de produção, né, engenharia ambiental, a gente tem diversas metodologias sendo implementadas. Mas ainda faltava um pouquinho mais, né, para a gente, que era tentar promover um pouco a assiduidade e a participação do aluno, né, na interação com a sala de aula. Então, quando a gente pede para ele ir a campo, buscar casos reais, né, desenvolver laudos, como é no caso da disciplina de segurança, ou no caso de automação, a gente também usa e pede para que eles desenvolvam soluções, isso perfeitamente realizável pelos alunos, são diversos trabalhos publicados em NGEP, em COBEND, que mostram esses resultados. Mas ele na sala de aula, ficar ali do início ao fim, ainda faltava um pouquinho mais de tempero, assim, vamos dizer. E aí foi quando, né, surgiu a ideia de por que não pagar por isso, né? Mas como que a gente poderia pagar? Então, nós criamos aí, na verdade, é uma ideia que eu tive inicialmente vendo algumas disciplinas, viagens que a gente fez aí em diversos locais, e até também de um colega da Unifei. Aí eu falei, bom, vamos criar uma cédula, então, né? Porque o da Unifei até utilizava algumas pontuações para compensar esses alunos pela assiduidade, mas aí eu acabei criando uma cédula, onde eu falei, olha, vamos fazer ali com que seja... Tá me ouvindo aí certinho, Daniel? Eu estou ouvindo, mas, né, tem algumas pessoas que comentaram, agora não sei se é do início. O Messias aí é da colega nossa da Elton, que não está ouvindo. Bom, então a gente criamos uma célula, né? Na verdade, coloquei ali na estampa dessa cédula a foto de professores que eles tinham uma boa relação. Então, fizemos uma votação, quem era o professor que poderia fazer parte. Então, por exemplo, na nota de um dólar, que o dólar vem de uma analogia entre dólar e Escola de Engenharia de Lorena. Então, tem até a figurinha no vídeo aí dessas notas. Então, $1 era aquele professor que eles consideram mais popular, que ia rodar na mão de todos. Então, foi atribuído num professor aí que era da área de cálculo, todo mundo passava por ele. O $10 foi colocado para a professora de canto coral, que diziam que ela era a mais simpática, né, que tinha uma atividade extremamente motivacional com os alunos, porque ela é uma física e dava aula de canto coral. Então, eles escolheram, e aí, através, né, de equipamentos aqui mesmo de impressão, até equipamentos de prototipagem, e eu fiz as cédulas, né, com essa estampa, com marca d'água, para evitar aí também que eles falsificassem, e criei um cardápio. Então, por exemplo, o aluno, eu ficava como o Silvio Santos na porta de aula, ele entrou no horário, ele ganha $1. Passou 10 minutos, ele não ganha mais. Aí ele sabia que na próxima aula tinha que chegar no horário. Me atrasei, tudo bem, ganha $1 de outra forma, interaja. Porque cada vez que ele interagia, ele ganhava mais $1. Se ele fizesse uma pergunta, mais $1. Então, eu andava com aquele bolinho de dólar na mão, né, entregando como um Silvio Santos ali, né? Mas isso não atrapalhava a aula, porque eu andava na sala de aula, conforme eles perguntavam, eu ia entregando. E aí eles começaram a participar, eles começaram a trazer assuntos, porque se trouxessem casos reais, ganharia mais que $1, $2, $5. Então, isso engajou com que eles trouxessem os assuntos, para promover esse engajamento. Eles começaram a chegar não mais atrasados, e na hora de ir embora, né, nem precisava fazer chamada, eu simplesmente ia na porta, tchau, tchau, distribuindo mais $1. Então, quem ficasse até o final ganhava mais $1. E, no final das contas, tinha um cardápio onde, se acontecesse de estourar de falta, em 1, 2 faltas, eu promovia até a compensação, a compra de uma presença, né? Então, ele tinha um preço, dependendo do assunto abordado no dia, tinha um preço. E também a prova tinha questão que valia $10, tinha questão que valia $30, e a prova inteira valendo $100. Então, o aluno que acumulava esses pontos, praticamente ele podia escolher uma questão para comprar. Não teve ninguém que comprou a prova inteira, ninguém conseguiu juntar os 100, era proposital, porque eu queria que ele estudasse para a prova. Mas eles conseguiram pegar uma questão que às vezes estava um pouquinho mais dificultosa ali e comprar essa questão. E automaticamente eles, né, se engajavam depois em tentar saber por que eles erraram aquela questão. Então, promovemos a compra e venda, né, de pontos em sala de aula. Ao final, a gente teve o que a gente queria, porque
O engajamento nas atividades, né, de projetos a gente já tinha, mas a assiduidade e a participação, alunos que sempre ficavam calados em sala de aula começaram a levantar a mão e falar: eu quero dar um exemplo, eu quero dar. Infelizmente, depois veio a pandemia, nós não fizemos mais a entrega do dólar fisicamente, mas agora eu já estou planejando aqui o dólar virtual, né, até porque a gente talvez volte no próximo semestre ainda, de forma remota, e desenvolvendo um aplicativo que ele possa checar o saldo dele como se fosse uma conta bancária, né? E aí ele pode fazer as transferências. Acontece de um aluno dar moeda para o outro também? Acontece. Mas a empolgação deles em juntar, em comprar para o dia da prova é tão grande que aconteceu muito pouco, ninguém queria se desfazer do seu dólar. E ficou um assunto divertido, os professores agora querem ser inclusos nas notas. Então, resumindo, né, essa foi a abordagem da gamificação. E aí tem um vídeo explicando um pouco mais disso, os resultados, os depoimentos dos alunos. Ainda não dá para fazer uma análise estatística dos dados, porque foi uma aplicação teste, mas a gente pretende avançar nesse ponto. Muito legal. Obrigado, Eduardo. É bem interessante mesmo. Vale a pena quem não assistiu também assistir esse vídeo. Continuando, depois, Eduardo, a gente vai voltar, né? Vamos poder discutir com todos. Continuando aqui a nossa relação, o próximo trabalho é a adaptação e aplicação do jogo da variabilidade para ambiente virtual, que vai ser apresentado, foi apresentado o vídeo pela Priscila Rodigueri. Eu vi que a professora Sheila, colega aqui, também está presente. Não sei quem que pode falar aí uns 5 minutinhos para a gente. Oi, boa tarde. Também, Clarice, legal. Eu fiz um vídeo com a Priscila, eu que vou apresentar agora. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, falar desse trabalho que a gente desenvolveu na UFSCar. Esse jogo, o jogo da variabilidade, ele já é bem empregado assim, na comunidade acadêmica que ensina a construção enxuta. Então, ele é um jogo, inicialmente, que se jogava com dados, né? Você dividia as equipes, os alunos em grupos, eles iam jogando os dados para anotar a produtividade de cada equipe. Mas com a pandemia, né, esse jogo teve que passar por algumas adaptações, e essa adaptação eu tive a oportunidade de conhecer durante o congresso do IGLC, que é do International Group for Lean Construction. Então, eu apliquei esse jogo com os meus alunos de graduação, né, de engenharia civil, mais ou menos do 5º semestre, aqui da Federal de São Carlos, e é uma turma bem grande, eram quase 60 alunos. Então, como é que eu fiz, assim? Eu estou numa outra rede de pesquisa, e a gente, com outros pesquisadores, a gente desenvolveu um questionário sobre os conceitos que esse jogo aborda, como a própria variabilidade, linhas de fluxo, buffers, capacidade de produção, essas coisas. Então, eu rodei esse questionário com os alunos antes de aplicar o jogo, e depois de aplicar o jogo eu rodei novamente para ter uma ideia se eles entenderam esses conceitos, né? Então, inicialmente, os alunos responderam, depois eu iniciei o jogo com eles, eu pedi 7 voluntários, porque eu tinha 7 pacotes de trabalho, né? Eu tinha uma rede linear, uma rede de precedência, de atividades, e cada aluno ficou sendo o líder da equipe. E eles tinham que jogar o dado, né, e falar qual tinha sido a produção deles. Só que o dado era virtual, tá? E eu abri, assim, compartilhei minha tela, o template do Excel com eles. Então, eles verificavam uma torre de 35 pavimentos que eles tinham que construir. Eles tinham que seguir aquela rede de precedência e tinham que me informar qual era o valor que tinha saído no dado. E aí eu marcava na planilha quanto que eles tinham produzido, né, conseguido, qual seria a produtividade da equipe deles. Mas, como existe a variabilidade, eles começaram a perceber que, por ser uma rede linear, né, e sequencial,
a equipe do coleguinha que não conseguiu produzir tão bem quanto a própria equipe acabava ficando para trás e não conseguia avançar nos pavimentos. Então, esse template gerava as linhas de fluxo, né? Então, as equipes podiam ver a variação, né? A variabilidade acontecendo ali nas linhas de fluxo. E depois que a gente rodava, jogava uma rodada, eu pedia para cada aluno que tinha participado comigo abrir uma sala extra no Meet, no Google Meet, e eles convidavam os colegas deles e eles passavam a ser o facilitador da rodada. E os gráficos entre as equipes, né, teve equipe que conseguiu terminar mais cedo e teve equipe que conseguiu terminar os 35 pavimentos dessa torre mais rápido. Então, eu pedi para eles compartilharem a tela e a gente discutia em cima desses gráficos de linhas de fluxo, né, quais tinham sido os efeitos da variabilidade, como que eles poderiam se proteger em relação a isso. Aí eu começava a explicar os conceitos de buffer. E isso foi assim, logo no início do semestre, né, remoto. Então, já foi uma forma deles perceberem a importância de trabalhar com planejamento e controle de obras, né? Eu acho que eu esqueci de mencionar aqui, né? Foi essa disciplina, planejamento e controle de obras. Então, fazia todo sentido aplicar esse jogo da variabilidade logo no começo, sendo que todas as ferramentas que eles passaram a ver no semestre eram justamente para mitigar os efeitos da variabilidade, né? Que acontecem nos canteiros. Então, ao término dessa simulação, depois que a gente discutiu todos os conceitos, eles faziam de novo, respondiam de novo o questionário. Então, deu para perceber que conceitos eles pegaram melhor e quais conceitos ainda tinha que ser reforçado ao longo do semestre. Então, foi uma boa experiência, eles ficaram bem engajados, eu fiquei um pouco reticente em dividir a sala toda com tantos alunos em salas separadas, mas acabaram que eles eram mais rápidos do que eu, já botava os links e já todos entravam, já se dividiam, já estava tudo rodando. Então, foi bem legal, foi uma experiência bem interessante. Que legal. Parabéns aí, Clarissa, Priscila, Sheila. A gente vai conversar também. Eu particularmente fiquei fascinado com a ideia, né? Faz muito sentido, e com toda essa rede foi criada, né? Então não é algo isolado aqui, existe aí um compartilhamento, várias iniciativas. A gente vai ver isso, né, em algo parecido em outros trabalhos, mas esse me surpreendeu. Parabéns aí para vocês. Obrigada. Dando continuidade, o próximo trabalho é um trabalho denominado Estratégias de Gamificação para Atividades de Ensino e Aprendizagem em Engenharia de Produção. O primeiro autor desse trabalho é o Esdras Paraviso e eu sou o segundo autor. Então, né, na verdade, eu que vou apresentar aqui rapidamente, falar um pouco para vocês desse trabalho. O Esdras, ele graduando, na verdade, né, ele é formando em Engenharia de Produção aqui na UFSCar, e eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, nas áreas de projeto de instalações industriais, né, layout, arranjo físico, e também na área de ergonomia e projeto do trabalho, né. O trabalho que nós enviamos, ele vai tratar um pouco das estratégias de gamificação para atividades de ensino, visando compreender um pouco melhor como existem diferentes possibilidades a partir da compreensão dos benefícios e vantagens que a gamificação pode trazer para dentro da sala de aula ou mesmo para dentro do ambiente acadêmico universitário. E nós fizemos no nosso artigo, a gente faz uma diferenciação entre gamificação e game design, né, o que seria aqui no título da nossa sessão o uso de jogos, porque existe aí uma diferença que às vezes, né, nem todo mundo tem isso muito claro, que é tratar a gamificação como sendo a produção de jogos e não necessariamente, né, a gamificação é a utilização de elementos que estão presentes nos jogos, mas, né, a produção e desenvolvimento de um jogo
não necessariamente, né, ela vai estar presente em toda atividade gamificada ou toda aplicação da gamificação. E aí, a partir desse referencial teórico, nós apresentamos duas iniciativas que nós tivemos aqui, entre várias outras. A primeira delas é uma denominada ErgoPro, que é para discussão de ergonomia e projeto do trabalho. Essa atividade, eu concebi ela em 2013 e era basicamente, né, eu imprimi em algumas folhas de papel sulfite, né, um layout básico para o pessoal, na verdade, um papel quadriculado para o pessoal desenhar em cima, uma proposta de layout. Isso acabou dando muito certo, né, pelo engajamento dos alunos e por eles gostarem, né, que era uma atividade que eu tinha desenvolvido em uma consultoria, numa indústria de grande porte, né, indústria de processo contínuo, trouxe para eles esse problema real e passei para eles as, né, condições muito parecidas e pedi para eles darem soluções. E aí, como eu vi que teve um resultado, né, um retorno muito grande, convidei alguns alunos, entre eles o Esdras, para me ajudar nesse desenvolvimento. E hoje, né, a gente já tem um ambiente virtual, tridimensional para explorar. Nós requisitamos a patente do sistema, né, temos aplicado eles em congressos, conferências internacionais, então ganhou uma proporção bem grande. E, por outro lado, nós também apresentamos uma segunda atividade, essa desenvolvida bem recentemente, que ainda não foi testada em grande escala, mas que ela tem um conceito bem diferente, que é uma mistura entre um jogo colaborativo e competitivo. Então, você tem que construir junto com os seus vizinhos, né, com as pessoas que estão do seu lado, a melhor solução possível, porque, né, o vencedor vai ser, na verdade, assim, né, a pessoa que não vai conseguir evoluir vai ser aquela que conseguir a menor pontuação entre os seus vizinhos. Então, você, na verdade, vai tentar colaborar com os seus dois vizinhos sempre da melhor maneira possível. Então, essa é uma outra estratégia que a gente desenvolveu e, a partir uma das estratégias que nós aplicamos nessa atividade, nesse jogo, né, ele foi bastante inspirado num jogo comercial chamado Between Two Castles, e aí, a partir disso, a gente tem feito, né, algumas aplicações, mas também por conta da pandemia nós paramos. E aí nós fizemos uma análise dos vários elementos, entendendo aí desde as dinâmicas, as mecânicas, os componentes que foram aplicados. E a partir disso temos tido aí também alguns bons retornos. Tá? Então, no geral era isso, depois a gente vai poder conversar um pouco mais a respeito, né, desse trabalho aqui desenvolvido na UFSCar também. E, por fim, o último trabalho que vai ser apresentado é o jogo de maquete de escritório para previdência social para discussão de práticas de projeto e ergonomia do meu colega João Marcos Bittencourt. João, então, se puder aí falar uns 5 minutos. Não sei se eu respeitei os 5 minutos, a gente acaba se perdendo um pouco, mas, né, tem aí um tempinho também para falar e apresentar um pouco do seu trabalho. Bom, Bratz, obrigado aí pelo convite. A gente agradecer a iniciativa do professor que concebeu nessa sessão para a gente ter esse momento de discussão sobre práticas de game design, também de gamificação no ensino. Espero que a gente tenha aí várias atividades que possam estimular o pessoal a repensar e também criar suas próprias práticas, né? Meu nome é João Marcos, eu sou professor na Escola de Engenharia da UF. A minha formação é em desenho industrial, então acho que eu sou um intruso aí nesse congresso. E depois eu fiz a minha pós-graduação em engenharia de produção na COP. Hoje eu sou professor na Escola de Engenharia da UF, mas eu leciono para disciplinas de desenho industrial, disciplinas de ergonomia, disciplinas de história do design, de projeto, enfim. Então, o trabalho que eu apresentei nessa proposta é um jogo em que existe uma demanda de projeto que a gente apresenta para as turmas. Então, apesar da história da Previdência Social, a questão da Previdência Social não é tão importante assim, e aí, na verdade, os grupos vão se reunir para resolver o problema de projeto. Esse jogo não foi um jogo que eu concebi, na verdade, foi um jogo que, quando eu estava fazendo a minha parte do meu doutorado na França, foi um jogo que foi desenvolvido pelo meu orientador, né, o professor Pascal Bergand, junto com o João Malini.
E quando eu estive lá, eu joguei esse jogo, uma colega que trabalha comigo, que é a professora também, Carolina Alonso, da Escola de Medicina, também jogou esse jogo, e a gente, quando retornou para o Brasil, a gente, pô, aquele jogo é super legal, né? A gente podia dar um jeito de fazer aqui com os nossos alunos, que ia ser bacana. Então, a gente, né, por assim dizer, a gente se apropriou da dinâmica, e a gente começou a implementar. O jogo original tinha uma maquete com uns blocos de madeira, a gente fez com impressão 3D, fez um negócio mais bacaninha. E aí, bom, como é que é a dinâmica, né? É uma dinâmica que a gente usa na disciplina de ergonomia, em particular para tentar sensibilizar em relação à questão da atividade de trabalho, né? Você ter um olhar para o trabalho, para você projetar os equipamentos, os sistemas, os layouts, e aí eles recebem uma demanda de projeto que passa por questões de você reunir, são 4 equipes de trabalho separadas, e a ideia é reunir as 4 equipes num espaço só, que você tem um layout que favoreça, que facilite a comunicação. Está muito na moda os projetos, as pessoas às vezes sabem nem porquê, mas eles querem melhorar a comunicação, não sabem exatamente como nem porquê, mas enfim, está na moda, então a gente botou também. De você ter um projeto que favoreça a homogeneização dos processos e que o quarto objetivo é que as equipes passem a se tornar polivalentes com o passar do tempo. E esse jogo, ele, na verdade, tem 2 armadilhas, né? De certa forma, é uma grande sacanagem que a gente coloca para os alunos, mas que, no final, tem uma proposta pedagógica que o pessoal entende, apesar da frustração, né? É que, no primeiro momento, né, tudo é feito para eles olharem para a maquete, para a janela, para a luz, eles pensam, o jogo é uma disciplina de ergonomia, então, só, se a gente botar um computador contra a janela, vai dar uma reflexão, mas não, olha, tem que preocupar aqui com a saída de emergência, porque vai, enfim, várias coisas que os alunos tiram da cartola, milhares, porque eles acham que vão ser importantes, nada disso é importante, quer dizer, nada disso é importante, são coisas que são importantes, mas não para esse jogo em si. E aí, na verdade, o que a gente vê é o seguinte, apesar de ter um monte de maquete, um monte de armário, e o jogo induzir eles a olharem para o layout, quando a gente olha para os objetivos que são propostos, nenhum deles você resolve com layout. Então, assim, a partir do momento em que eles começam a encontrar essas barreiras, eles precisam começar a discutir organização do trabalho. Se eles não discutirem organização do trabalho, eles não vão conseguir resolver, particularmente, os 2 últimos objetivos. E aí, eles topam numa segunda armadilha que a gente propositalmente passa poucas informações sobre o trabalho dos agentes da Previdência Social, dos gerentes e da pessoa que trata os documentos. E aí isso é proposital porque isso obriga eles a imaginar, a tapar lacunas, né? Então, como é que a gente acha que eles trabalham? Então, eles poderiam fazer dessa maneira, desse jeito, mas o que faz o gerente? Não sei, eu acho que o gerente faz isso. E aí eles têm apresentam uma proposta de como é que as equipes poderiam ser mais polivalentes, como é que é esse processo, enfim. E aí é um jogo que é justamente voltado para sensibilizar esse olhar para o trabalho, porque você não consegue resolver esse projeto sem o trabalho, e a gente passa poucas informações para justamente eles sentirem falta. E acho que é um jogo que ele é interessante, porque permite a gente discutir várias coisas que a gente conversa em ergonomia. Eu acho que é interessante também a questão da formação de projetistas, né? Porque muitas vezes projetistas projetam plataformas de petróleo, projetam layouts, escritórios, indústrias, né? Nunca tiveram nesses lugares, não sabem o que acontece, tem poucas informações, e é justamente sensibilizar como é que você vai projetar um sistema técnico, um equipamento, um layout para um local de trabalho da onde você não conhece, onde as suas decisões técnicas você não vai saber das consequências, né? E aí isso acaba evidenciando que muitas vezes eles tomam decisões aí com um modelo da realidade que é fictício, que é incompleto, que é incompatível com a realidade. E a gente usa esse jogo para sensibilizar o olhar para uma coisa que a gente acha importante. Geralmente vem antes de uma discussão teórica, e depois a gente continua o curso numa outra sequência. A grosso modo é isso. Espero que vocês tenham achado interessante. Depois vocês podem ver o vídeo com mais calma para mais detalhes. Brades, muito obrigado aí pelo espaço, um grande colega. Outros colegas também de outras conversas, né? O Eduardo, o Edson também está por aí. Então, um abraço aí para todo mundo também que estiver assistindo. Legal, obrigado, João. E é interessante porque o João fala do jogo da maquete volumétrica, mas ele cita também o jogo do Delta Design, do professor Luiz Bucciarelli, né, do MIT, que também é um jogo que a primeira vez que eu joguei foi com o João e o professor Began, e né, também traz muitos insights para a educação e engenharia. Então, quem quiser né, vir conhecer mais essas experiências, eu recomendo que vá atrás lá dos vídeos, entenda, veja as referências do próprio artigo completo, né, que vai estar lá, que vai poder ler, e depois, em breve, né, nós teremos o nosso capítulo. Tá? Pessoal, fazendo né, um destaque, né, eu acho que a gente conseguiu aqui já ter uma ideia
ampla, né, de jogos, né, da gamificação, das estratégias, dos elementos, a variedade que já foi apresentada aqui dos jogos, algo que é muito positivo, né, a gente fica muito contente de ver, e essa variedade, algo que eu gosto de destacar, é pela qualidade, né, porque é muito comum, em algumas vezes, a gente ver em determinadas situações onde a gamificação ou o jogo ele é tratado de uma maneira muito superficial, então ele é uma adaptação muito pobre de algum jogo existente e você vê que ali é muito pouco explorado todas as possibilidades que a gente sabe que a gamificação pode trazer e que os jogos podem trazer para dentro de sala de aula. E nós vimos aqui que todos extrapolam, né, essa visão rasa, tradicional dos jogos, né, com iniciativas bem diferentes nas suas mais diversas áreas, algo que é muito positivo. A gente enxerga aqui uma tendência muito grande de também ter cada vez mais alternativas para aplicações virtuais, e nós estamos vivendo um momento que demanda isso. Eu acho que isso é um aprendizado que vai ficar para todos nós. Então, é claro que, como alguns colegas falaram, a presença ela é muito importante, ela se faz muito interessante por vários motivos, mas também, né, a gente poder desenvolver soluções e atividades dinâmicas e propriamente jogos que possam ser jogados de maneira remota também pode contribuir bastante para o processo de ensino e aprendizagem. Por fim, eu acho que algo que também fica muito claro nas falas, e depois a gente pode retomar, é a questão do engajamento dos alunos, né? Então, acho que isso, em nenhum momento, né, a gente fala, não, o pessoal gostou, mas mais ou menos. Normalmente, você vê que o aluno ele tem uma resposta muito positiva para esse tipo de atitude. E eu até costumo brincar com meus colegas, não sei se é porque o jogo é bom ou se porque a aula anterior que era muito ruim, né? Então, mas por uma razão ou por outra eles estão gostando, então que bom, né? Então, acho que já é um bom caminho e aí a gente vai aprendendo, né, a desenvolver jogos, dinâmicas cada vez melhores. Eu acho que esse é né, o intuito nosso aqui deste congresso como um todo e da nossa sessão dirigida. Fernando, quer fazer algumas considerações também? Fica aí à vontade. Né? Eu acho que está na hora da gente só iniciar realmente os debates, a conversa. Eu achei curioso que o João Marcos já tinha mencionado no trabalho dele e na apresentação o Delta Design. Você mencionou que já fez também, e eu já uso o Delta Design há uns 4 anos, pelo menos. Né? Eu fiz uma pequena modificação do Delta Design, porque os blocos frios e quentes, né, que são do original vermelho, azul e vermelho, eu troquei para verde e amarelo por uma questão nacionalista. Então meus blocos são diferentes, mas eu aplicava, porque eu fui tutor do programa PET aqui na Engenharia Mecânica, e eu aplico na disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica da turma inteira o jogo para poder começar a discutir as diferentes áreas, a troca de informações, a importância de da equipe dentro do projeto. Eu sempre gostei. E agora eu acho que a gente tem que discutir, né, começar a conversar. Eu fiquei muito impressionado também com os artigos, pelas diferentes aplicações e pelos diferentes enfoques dentro da ideia de gamificação ou de desenvolvimento de jogos, porque alguns focam mais nas recompensas, outros focam mais numa simulação, uma simulação mais realista, ou uma simulação mais matemática, como é no caso da variabilidade. Outros focam mais na competição. Então, cada um usa um aspecto particular da gamificação, todos com um enfoque pedagógico muito sério, o que é muito importante. Mas eu fiquei muito impressionado com os trabalhos todos, achei muito interessante essa variedade que teve dentro das opções, dentro das aplicações sugeridas. Inclusive a variedade dentro das diferentes engenharias. Exato. Tem trabalhos na elétrica, na produção, na civil. Então, está bem interessante essa... Inclusive, né, como o João falou, até de fora, né, ele trouxe aqui essa experiência que ele aplica no design, né, no design industrial, que tá aqui próximo da gente, né? Não é uma engenharia, mas está muito próximo. E então acho que concordo com você, Fernando. Acho que é bem legal. Um dos melhores professores que eu tive
né, durante o doutorado, era um professor que era professor do Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade George Washington, mas que era formado em artes cênicas. Ele começou a trabalhar com palco, com elementos de palco, e acabou se especializando na área de mecanismos. Olha só, que interessante. Então, legal. Então, eu vou fazer uma provocação, e aí eu vou até, né, pedir aqui para os autores, né, para os apresentadores aqui poderem falar, mas também já abro para outras pessoas que quiserem, né, podem se colocar aqui no chat para né, levantar a mãozinha ou fazer uma consideração. Porque né, quando a gente escuta tudo isso, é muito legal, né, ver o engajamento, as estratégias, né, os resultados positivos, mas eu queria agora escutar o ponto de vista do professor, porque né, eu enxergo muito uma questão que, para quem olha de fora, parece, não, os caras estão brincando lá, né? Parece que é algo mais fácil de fazer, cara, em vez de dar aula, ele está lá jogando com os alunos, e aí eu queria escutar de vocês. E aí, é mais fácil esse tipo de atividade? É mais trabalhoso? E também, vocês se sentem mais recompensados, mais prazeroso? Porque isso também é importante, né? A gente está falando de uma atividade de trabalho e que é claro que quanto mais a gente se engaja e a gente mais nos colocamos à disposição para a criação, provavelmente o retorno da atividade laboral vai ser melhor, nesse caso, o aprendizado dos alunos. Então, eu gostaria aí de escutar, né, pode ser aí pela sequência que foi a apresentação, mas se alguém já quiser, né, começar, fique à vontade. Mas vamos escutar um pouco vocês aí sobre essas provocações, né, que eu, Fernando, a gente vai começar a fazer aqui com vocês. Ô Daniel, desculpa que vou pedir aqui para falar, é que eu não achei a mãozinha aqui, não estou muito acostumado com o Zoom. Então, eu queria até, em cima do que você falou, até comentar também, né, na sua provocação, em cima, desculpa, do que o professor Fernando comentou, né? Porque, assim, a ideia de usar a gamificação não é substituir todo o trabalho docente ou substituir toda a forma de avaliação e promover a diversão em si, né? É realmente encontrar o momento adequado para estar utilizando ela para tentar cobrir algum dos aspectos. Então, assim, a gente quer promover a diversidade das formas de avaliação, ainda mais agora com sistemas, né, online. Então, quando a gente pegar o caso que eu expliquei, por exemplo, quando a gente pega ali, eu percebo que os alunos estão chegando atrasados, estão indo, saindo cedo e tal. Aí eu falei, esse ponto eu preciso estimular. Aí eu busquei a compensação, né? Já não precisei estimular a qualidade do trabalho final que eles fizeram, porque eles iam a campo mesmo, né? Isso já foi estimulado até, está aí o professor Messias, que é um dos pioneiros da aplicação aí das atividades de projeto lá na EL, mas a gente já tem uma boa qualidade. Mas a gente pegar um aspecto que está em deficiência, vamos trabalhar uma forma de estimular, e aí promover a gamificação. E, principalmente, que eu também costumo falar, quando vou falar em gamificação, que a taxonomia de Bloom, que eu também tanto gosto, é achar ali em que tipo de ponto da pirâmide, vamos assim dizer, que a gente vai estar aplicando. Eu acho que o máximo até seria uma questão que eu fiz num jogo, mas como fiz numa aula, mas de uma forma bem simples. Promover o aluno a criar um jogo com o conhecimento dele. Aí você está no topo da pirâmide, ele vai criar, né? Só que ele não é para todas as disciplinas que a gente consegue trabalhar essa última competência, ele já tem que estar no nível mais avançado de curso. Mas encontrar de que modo eu vou usar o jogo para fazer ele relembrar, que é o que o pessoal, quando usa um Kahoot, por exemplo, acha que está gamificando tudo. Não, ele está usando uma ferramenta para relembrar um conceito. Mas se a gente quer ir evoluindo na pirâmide para poder chegar no ponto da criação, é usar a gamificação em uma das etapas, mas não como um todo. Eu não posso fechar a disciplina só com a gamificação, né? Eu iria mecanizar demais, mas sim achar o ponto e poder implementar. Isso que é a ligação que eu queria fazer. Legal. Alguém mais quer fazer uma contribuição? Eu Sheila. quero. Ei, Daniel. Oi, Leandro, Sheila, que prazer. todo mundo. Bom estar aqui com vocês. Quero cumprimentar também o Itamar, nosso colega, a Maria Denise, que está aqui, o Messias, tantos colegas que a gente encontra
no presencial, e agora a gente não pode abraçar aí, né, Daniel? Então, mas bom demais. Então, parabéns aí vocês dois pela temática, né? Então, eu gostei muito, então nós nos sentimos muito motivados, eu, a Clarissa, a Priscila, para poder apresentar o trabalho aí sobre o jogo didático que a gente usou, né? Eu queria comentar que, né, o artigo ele fala da disciplina específica que a Clarissa ofereceu agora, mas a gente já tinha utilizado o jogo em outras disciplinas, como construção enxuta, que eu também participo, né? E a gente também já tinha feito outros jogos presenciais. O professor Itamar está aqui com a gente, a professora Mariane Denise levou um jogo para nós lá na UFSCar, que é um jogo da Federal do Paraná, também sobre construção enxuta. Então, a gente aplicava jogos já desde há muito tempo aí na graduação, mas a gente não tinha tido ainda oportunidade de participar. Eu participei de jogos também lá no DEP, curso que eu fiz lá de Lean Production, acho que o das canetas lá, né? Aquele jogo eu acho fenomenal. Então, respondendo as perguntas aí do Daniel, eu acho difícil aplicar jogos. Depois que você aplica uma vez, duas vezes, você já tem uma certa confiança, uma certa confiabilidade. Mas, de um modo geral, eu acho mais difícil, porque é um tipo de abordagem de metodologia ativa. Então, o professor tem que se preparar, tem que conhecer. Nesse jogo que a gente aplicou aí na disciplina de construção enxuta, que o Itamar e a Denise participaram com a gente, nós tivemos que, por exemplo, até mudar as perguntas. Então, as perguntas que vinham já montadas, assim, eram perguntas muitas vezes montadas mais para o mercado, mais para o técnico, mais para o treinamento, que a gente está aqui discutindo, então, a abordagem para a educação. Então, a gente teve que adequar as perguntas também para ser por parte da educação. E outra dificuldade que eu vi é a motivação dos alunos. Apesar da gente ver, o Daniel falou, né, que os alunos gostam, não é 100%, né? Então, existe uma diferença, tem uns que isso principalmente ficava muito claro no presencial, né? No virtual a gente já não percebe, porque os alunos já ficam escondidos mesmo, né? Fora da câmera, né? Mas no presencial também havia essa diferença de interesse. Então, você tinha que estar sempre chamando um aluno para participar, para se envolver mais. Então, eu acho que a gente tem que ter técnica também para aplicar os jogos. Então, o jogo não é mesmo essa brincadeira, que nem o Daniel comentou, ele é um instrumento pedagógico, didático, muito importante. A gente tem que estar sempre promovendo melhorias nele, né? Como a gente viu nesse exemplo que a Clarissa mostrou aí, e para que ele possa ser mais dinâmico e atingir o seu objetivo, né? Então, acho que é isso, assim, resumidamente. Obrigada. Imagina, a gente que agradece, concordo. Vai lá, Clarissa. Só complementar, em específico, o jogo da variabilidade, nessa rede de pesquisa que eu faço parte, a gente tem uma célula que é só educação. E a gente rodou o jogo antes, eu apresentei o jogo, né, para os outros pesquisadores, e a gente rodou e ficou estudando formas de melhorar, né, essa versão, e até a gente mudou a sequência que os alunos começam a jogar os dados para eles enxergarem que a variabilidade realmente não deixava, né, às vezes deixava ele sem frente de serviço, né, então não adiantava ele ter uma boa produtividade, teoricamente ele não ia conseguir avançar fisicamente na torre. Mas a gente rodou, ficou medindo quanto tempo levava, se ia caber na aula, se não ia, então se fazia o questionário só depois, fazia antes, depois, e o legal é que a gente está aplicando em várias turmas diferentes, né, não só na UFSCar, e esse jogo, ele inicialmente nasceu para graduação, mas depois ele foi sendo adaptado por empresas de consultoria de Lean. E agora ele voltou para a graduação, né? Então a gente adaptou dessa versão da consultoria, né, desse template para a graduação. E eu acho que também o que ajudou no engajamento é porque foi a primeira aula, né? Então estava todo mundo lá, todos os alunos presentes,
Mas essa parte de tecnologia, de ter que abrir link para rodar dados, daí não foi nenhum empecilho, mas a gente testou bastante, ficou medindo o tempo, ver se não ia ficar cansativo, deixar bem, rodar bem, assim, antes de jogar com os alunos no final. E depois eu testei com os alunos da Sheila também, na turma da construção enxuta. E aí era uma turma bem menor, então eles também deram feedback bem legal para melhorar o jogo também, antes de aplicar com a turma da graduação. Então foi evoluindo o jogo também. Exato, não, mas isso que a Clarice isso que a Clarice colocou é bastante importante, né? No desenvolvimento de jogos, quando a gente vai acompanhar os jogos até profissionais, digamos assim, esses jogos comerciais, a gente vê que existe uma necessidade muito grande, né, dos jogos testes, dos jogadores que se colocam à disposição, né, para jogar e contribuir com o desenvolvimento. Então, alguém sozinho não consegue fazer um jogo, né? Você precisa testar a dinâmica, os tempos, né, o que vai ser discutido, o que dá margem para discussão, o que não dá margem. Então, realmente é um processo muito longo, né? Eu tenho um jogo junto com o pessoal aqui da USP de São Carlos e com o pessoal de Berlim, que é sobre Indústria 4.0, que a gente ficou 2 anos se reunindo quinzenalmente, 4 horas, para discutir, né, o jogo e fazendo aplicações e tal. E depois de 2 anos a gente teve uma versão assim, que a gente podia falar, está estável, né? Não é que ela está perfeita, ela está, né, podemos aplicar e ver o que vai sair. Tá? Mas o Ângelo levantou a mão aqui. Ângelo, você também quer contribuir? Faz favor aqui, pode falar. Olá, boa tarde. Eu queria reforçar um pouco o que a professora Sheila falou, né? Que é assim, bom, primeiro que dá trabalho, né? Como toda metodologia que envolve essa questão lúdica, e o jogo tem essa questão lúdica intrinsecamente a ele, né? É muito fácil que o aluno entenda aquilo como uma brincadeira. A diversão acho que faz parte, a gente não pode tirar isso também, mas o aluno tem que perceber que ele está aprendendo, né? Ele tem o lúdico, tem a competição, tem, enfim, as várias formas, mas o aluno tem que perceber que ele está aprendendo. E, para isso, essa atividade ela tem que ser muito bem planejada, e aí é que dá o grande trabalho, né? Como você está acabando de falar aí, né, Daniel? 2 anos para desenvolver o negócio, né? Para começar a ficar mais ou menos, né? E assim, aí a gente começa a perceber que, além do planejamento, a maneira como você coloca aquilo para o aluno é importante, né? Que no nosso caso lá na Mauá, né, no Instituto Mauá, a gente faz uma coisa mais competitiva e tal, mas a gente tem que colocar que não é só a competição, não é só a nota, porque os grupos que ficam na frente ali, eles vão ganhando pontos, às vezes em outras disciplinas e tal, né? Mas não é só a nota, é o aprendizado. Essa que é a maior dificuldade quando a gente trabalha com esse tipo de coisa que envolve o lúdico, enfim, né? Acho que o João Marcos, ele levantou a mão aqui, assim, pode... Eu vou concluir, professor. Isso. Tá bom. Não, mas era só isso, era só para reforçar isso que a professora Sheila. Tá bom? Legal. O João e depois o Itamar também levantou a mão, podem contribuir mais um pouco aí. Obrigado, Ângelo. Dá para fazer, então, alguns comentários que você perguntou, né, se o pessoal está se divertindo. Então, sim, é divertido. Um dos motivos pelo que eu faço é porque eu me divirto também fazendo. Alguns alunos são mais competitivos e ficam super engajados, se irritam e batem na mesa. Eles não se divertem tanto, mas tudo bem, eu não estou ali para entreter ninguém. Para mim, continua sendo divertido. O professor Fernando falou do Delta Design, então o pessoal desesperado para calcular a temperatura do Delta, a temperatura ambiente, enfim, é sempre muito legal. Mas eu acho que esses jogos permitem uma dinâmica em que o aluno ele vai tentar colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, na aula teórica, eu ensinei o conteúdo A, B e C, e aí, de algum modo, aquele jogo permite ele botar em prática aquele conteúdo A, B e C, mas não é só aquilo, porque tem toda uma questão de posicionamento, ele tem que argumentar, ele tem que contra-argumentar, como é que ele vai se posicionar, como é que ele negocia. Eu acho que esses jogos permitem um aprendizado maior do que o próprio conteúdo, e aí, o professor estava comentando, as pessoas, que esse momento do aprendizado, tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, quando acaba o jogo, a gente ter essa discussão sobre o que aconteceu. Então, até para não ficar aquela coisa do lúdico, divertido pelo divertido, quando a gente para conversar sobre o jogo, e a gente, e aí, o que aconteceu, qual foi a dificuldade, quando eu explico as armadilhas e como é que eles lidaram com isso,
no caso, por exemplo, do Delta Design, tem uma série de dificuldades de integração de ponto de vista, entender o ponto de vista do outro, como é que eu faço para representar os problemas técnicos. Quando a gente para discutir isso, eu acho que esse é o momento em que a gente ressignifica a experiência para o aluno do que ele acabou de vivenciar naquela dinâmica, e aí esse é o momento que é importante, não é o jogo. O que acontece no Delta, muitas vezes eu não estou preocupado quem vai ganhar, quem vai perder, para mim todos perderam, todos ganham, o que vocês quiserem, não é importante, mas esse momento de discussão, a gente ressignifica a experiência que o aluno vivenciou, e outra coisa que eu acho muito bacana é que eu nunca sei o que vai acontecer nos grupos. Então, é claro que, às vezes, tem coisas que o jogo valoriza, preconiza, mas, às vezes, você tem algum grupo que tem uma dinâmica mais autoritária, outro grupo se preocupa com a questão da reflexão da janela. Eu não sei o que vai acontecer e eu, eventualmente, vou precisar reagir em cima disso. Então, acho que acaba que é estimulante para mim também, porque eu vou precisar... Eu não sei o que vai aparecer para mim e eu vou tentar discutir com eles aquelas questões. Talvez fosse mais confortável dar uma prova em que eu expliquei A, B e C e eu cobro A, B e C, mas eu acho muito legal quando o aluno traz as coisas, porque o aluno ele é um indivíduo pronto, ele tem a sua experiência, ele tem a sua vivência, ele tem as suas competências para além da competência técnica. Eu acho muito legal que essas dinâmicas valorizam também esse aspecto na formação. E aí realmente é uma trabalheira do caramba, porque você tem que preparar, você tem que brifar. O Delta me ocupa praticamente 2 aulas. Eu tenho que brifar os alunos, eu tenho que ensinar eles, eu tenho que fazer o jogo, nunca dá tempo de fazer o jogo, depois eu tenho que discutir com eles. Eu poderia passar mais conteúdo se eu não fizesse o Delta, mas eu acho que a experiência que eles têm no Delta muitas vezes é mais rico do que boa parte do conteúdo que eu passo. Então, eu acho que existe uma vivência durante o jogo que é muito importante, existe esse momento de discussão que a gente vai ressignificar aquilo que é muito importante, e é uma trabalheira danada. Tipo, toda vez que eu vou ensinar um engenheiro térmico a fazer as contas, eu fico pensando, puxa vida, por que eu ainda faço isso? Mas depois que o jogo rola, que a gente tem a discussão, que a gente tem um feedback dos alunos, eu lembro por que eu ainda faço isso. Ótimo, João, obrigado. Itamar? Olá, pessoal, sou Itamar da UFSCar. Quero parabenizar por esse tema, né? Muito importante. Eu acho que os jogos é uma importante ferramenta que a gente tem de didática, né? A gente já usa, a Sheila já falou, a gente tinha um jogo que a gente usava faz muitos anos, mais de 10 anos que a gente já vem aplicando numa tarefa, numa disciplina chamada construção enxuta. E lá tinha uma competição e, como a Sheila já te colocou, nós precisamos mudar as perguntas. Então, a gente sempre pode evoluir, a gente mudou as perguntas com o foco nos alunos. E, além disso, a gente tinha as equipes, que eram com um dado. E a gente pensou que, com um dado, todas as equipes teriam chances praticamente iguais. Como nós resolvemos isso? Trocando o dado. Umas equipes ficavam com o dado de 6 faces e outras ficavam com dados de mais faces. Quer dizer, a gente mudava a probabilidade, a produtividade, trocando os dados. Então, acho que isso aí nós entendemos que foi uma evolução, mas, assim, e todos os alunos sempre gostavam, acho que é uma ferramenta que a gente tem que aperfeiçoar sempre, pretende sempre usar. Obrigado. Bem interessante. É legal, né, trazendo um pouco essa questão, né, do João e do Itamar, de entender, né, ali os elementos, as técnicas, né, fazer esse refinamento para ver o que está funcionando, né, e nós temos, acho que essa questão do debriefing, né, ou aquele momento de discussão a posteriori, é fundamental. Às vezes a gente fica meio chateado com alguns lugares que a gente vai aplicar alguma coisa, não sei se vocês sentem isso, acaba meio em cima do horário, ou às vezes até ultrapassa, o pessoal aceita ficar mais para terminar o jogo, mas aí acabou, vamos embora, né? E aquele é um momento rico, né, da gente pegar e fazer a reflexão, né? Porque daí a gente acalma, baixa, né, esfria, né, e aí a gente vai olhar e entender que processo foi aquele que a gente passou, porque senão a gente corre o risco, que acho que foi se não me engano foi o Ângelo que comentou, de o aluno entender aquilo só como um jogo, né? Só como que bom, hoje eu não vou assistir aula, vou só jogar aqui, né? E não, né? Tem ali um processo de reflexão que até o professor Messias destacou bem, que a ideia é visar formar melhor, né, os engenheiros, né? Que eles possam então refletir e a partir dessa metodologia diferenciada ou desse instrumento diferenciado, né, aprender um pouco mais. Não sei se alguém mais... acho que o Jean levantou a mão aqui. Jean, por favor.
Acho que o Jean, está nos escutando, Jean? Tá, acho que não tá ouvindo agora. Eu vou fazer aqui uma provocação seguinte, que ficou muito, né, presente em alguns trabalhos, mas em outros não foi evidenciado, mas é um desafio, imagino que para todos, que é a história né, e aí, como que eu dou nota a partir do uso disso? Né? Eu vou dar só uma nota pela presença? Né? Participou, tem nota? Ou não, eu vou conseguir, né, dimensionar a nota de um aluno. Acho que isso é algo que eu já tive experiências onde a performance no jogo estava aliada com a nota, né? Tem momentos que isso não faz o menor sentido, porque ainda mais se for algo muito aleatório, algo, né, que você está trabalhando ali com uma incerteza muito grande, né? Colocar isso para o aluno, ele vai se sentir um tanto quanto injustiçado, né? Provavelmente. E você tem situações onde né, o que conta ali é a participação. Né? Então, eu gostaria de escutar um pouco de vocês, como que vocês enxergam essa questão da avaliação do aluno, da disciplina, dessa recompensa frente ao uso dessas estratégias, né, de uso dos jogos e da gamificação. Não sei se alguém aí gostaria de contribuir da experiência, dificuldade, ou se já teve aí algum retorno positivo nesse sentido. Bom, Braz, então eu vou comentar. As coisas a gente já viu comentado em outro espaço. Eu estou querendo essa aula também. Então, acho que eu tenho mais casos de fracasso para compartilhar em relação a isso do que casos de sucesso, mas eu acho que os fracassos fazem parte. Então, assim, a primeira coisa, para mim isso é uma questão importante, porque eu tenho 5 disciplinas na graduação e eu tenho para mim o seguinte desafio: eu não dou prova. Nenhuma disciplina minha eu aplico prova e eu preciso arrumar formas mirabolantes de fazer avaliação de outro jeito, porque no final eu preciso lançar um número no sistema. Então, eu já fiz algumas coisas que eventualmente dão mais ou menos certos em função da dinâmica. Então, por exemplo, o Delta Design tinha uma época que a gente fazia, era competição. Então, eu atribuía algumas notas para alguns desempenhos, e aí, na verdade, a questão da nota ela é menos importante, mas era muito mais uma coisa para aumentar a pressão da dinâmica. Então, o primeiro lugar vai ganhar 10, o segundo lugar vai ganhar 8, o terceiro lugar vai ganhar, e aí provavelmente vários colegas já estão aí pensando, mas, professor, você não pode fazer, é contra o regulamento você dar nota disputada desse jeito. Eu não sabia disso, gente, eu descobri isso fazendo, tá? Então, primeira experiência ruim, algum aluno um dia foi lá e reclamou, e aí eu, tá bom, se não pode, não vou fazer isso. Outras dinâmicas, eu tento avaliar justamente o engajamento do aluno, porque às vezes está o aluno na dinâmica e que ele está propondo, ele tá trazendo ideia, ele está discordando, e aí tem outro que está no celular, está vendo, que entra, bebe água, vai. E aí geralmente eu pego, por acaso eu fiz uma dinâmica ontem, está com meu caderno aqui, aí eu anoto o nome dos grupos e eu vou tentando registrar o quão engajado cada um está. Mas aí como é que você avaliou o aprendizado? Eu não sei como é que eu vou avaliar o aprendizado. Primeiro que eu não sei o que o aluno está aprendendo, né? Eu achar que eu tenho esse domínio sobre aquilo que o aluno aprende, isso é uma ilusão. Eu, como professor, não ensino nada, quem aprende são os alunos. A gente está ali para criar oportunidades de reflexão e aprendizado. Então, eu não sei o que ele está aprendendo, mas se ele está engajado, está participando, está discutindo, alguma coisa deve estar aprendendo, então deve estar dando certo. Então, muitas vezes eu tento avaliar realmente o engajamento. Em outros tipos de atividade, eventualmente, tentando fugir do sistema de prova, mas eventualmente envolve trazer um conteúdo para a sala. Então, tem uma outra disciplina em que eu avalio os alunos não por quanto eles aprenderam da minha disciplina, mas pela qualidade da informação que eles trazem para a turma. Então, eu tenho um roteiro, a disciplina de História da Industrial, eu tenho um roteiro que eles precisam apresentar designs que eles acham que é bacana, que tem uma proposta legal. E é legal porque talvez eu, como design de produto, talvez eu desse na minha disciplina vários exemplos de design de produto, falar de cadeira de mesa, mas tem gente que gosta de moda, tem gente que gosta de joias, tem gente que gosta de design gráfico, tem gente que gosta de livro, de web design, e eles trazem profissionais que eu não conhecia, e aí eu tento, a partir de um roteiro, tipo, só, você precisa abordar os pontos A, B, C, D, e aí, em cima disso, em cima da qualidade da informação que você vai trazer, eu tento dar uma nota. Então, assim, eu não vou me estender para tomar muito tempo, mas assim, eu realmente não sei como fazer, eu estou interessado, eu tenho tentado fazer coisas diferentes com mais ou menos grau de sucesso, mas eu acho que, dentro de uma perspectiva em que eu não tenho como controlar o que o aluno vai aprender, eu tento dar notas em função da qualidade da participação
ou do volume de engajamento, quanto ele se engajou naquela atividade. É o que eu tenho tentado, com mais ou menos grau de sucesso. Eu estou aguardando aí o que os meus colegas têm feito. Legal. Alguém mais? Acho que o pessoal aqui do DECIV puder também, o Fernando, porque eles, né, acompanhando o trabalho ali, vendo o vídeo, eles têm ali uma análise mais detalhada, né, podia também contribuir. E aí, o Fernando, pode complementar, falar alguma coisa? Eu ia comentar, eu achei muito interessante o João Marcos, que realmente dar nota é um problema sério, né? Como é que a gente avalia as pessoas? É muito ruim. A gente, na verdade, não avalia o que um aluno aprendeu, a gente avalia o que ele consegue devolver do que ele aprendeu, né? Talvez, ou o que ele consegue devolver. Independente de ele ter aprendido ou não, a gente avalia alguma coisa que a gente consegue ver que ele devolve. E no caso da metodologia de jogos, é mais complicado ainda porque não é tão específico. Assim, a gente não está comparando o critério. Eu dou aula de disciplinas, de uma disciplina de introdução à engenharia, que é uma disciplina extremamente aberta, a gente pode aplicar jogos com certa facilidade, mas eu dou aula de resistência dos materiais, em que é algo muito fechado, muito matemático, muito restrito. E tentar avaliar isso é sempre um desafio, ainda mais dentro de uma metodologia gamificada, dentro de uma metodologia mais aberta, mais flexível. Acho que não me lembro se foi a professora Sheila que trouxe também o problema de que nem todo aluno se identifica com a metodologia de jogos. Então, a gente avaliar apenas baseado numa metodologia dessa, às vezes tem gente que prefere uma equação, prefere um livro, uma forma mais linear de aprendizagem, e a gente tenta uma abertura, um método mais holístico, um método mais completo, em que envolve diversos aspectos, e o aluno tem uma dificuldade de sair daquele treinamento que ele teve ao longo de toda a sua vida e ler uma matéria, escutar um professor falando, fazer uma prova, depois ler outra matéria, ainda mais os alunos de engenharia, que normalmente são muito bons nisso, que chegaram para a engenharia justamente porque eram bons nisso, e agora falar com eles, não, agora a gente vai fazer de uma forma completamente diferente. E é sempre um desafio, né? E eu até volto, eu não cheguei a falar na primeira provocação, e é justamente isso que eu acho que torna a elaboração dos jogos extremamente difícil, extremamente trabalhosa, né? A montagem de uma boa estratégia de gamificação, ela, para mim, tem sido muito mais trabalhosa do que a montagem de uma aula convencional. Em compensação, depois da montagem, ela é equivalente a um aula normal. Depois que a gente montou a estratégia, a gente aplicar ela, dá trabalho, mas não dá tanto trabalho mais assim. O Delta Design, eu tinha que pegar uma aula emprestada do professor que vem depois de mim para, no dia do Delta Design, usar mais de 2 horas de aula. E aí, na semana seguinte, eu devolvo a aula para ele, emprestando do meu tempo. Mas a gente faz umas trocas para conseguir fazer a divisão. Agora, ou seja, na hora da aplicação, eu acho que não dá tanto mais trabalho assim, mas eu acho que é muito prazeroso. Apesar de, para alguns alunos, né, você ter reações a isso, alguns alunos não se identificam tão bem com a ideia, mas eu acho que isso vale para qualquer tema. Isso vale para uma aula expositiva, isso vale para uma aula de exercícios, isso vale para uma aula gamificada. Tem alunos que se identificam com aquela metodologia, tem alunos, infelizmente, que não se identificam. Eu acredito ainda que uma metodologia baseada em jogos, ela vai ter menos reações negativas do que uma metodologia mais tradicional. Apesar do fato de que os nossos alunos, em geral, são bons na metodologia tradicional. É o que leva eles a tentar engenharia, é o fato deles gostarem do sistema regular de ensino. Legal. Sheila, e aí depois o Jean e o João.
rapidamente, até vocês devem ter mais perguntas aí para a gente, mas pegando só o gancho no que o Menando falou agora no final, né, realmente, então, a variabilidade dos estudantes, né, ele vale para qualquer estratégia de ensino que a gente for utilizar, né? A gente tem um artigo, eu e a Clarissa, que vamos apresentar amanhã sobre o ensino remoto, e aí grande parte da turma preferia lá a aula síncrona e outros preferiam a assíncrona. Então, assim, era uma diversidade muito grande também, a gente não conseguia agradar mesmo. Sobre a questão da avaliação aí, Daniel, eu das vezes que eu usei, eu não consegui fazer avaliação mesmo. Por quê? Porque acho que aí a gente tem que avançar mais aí nesse campo pedagógico mesmo, né? Que a gente já falou agora, qual que é o objetivo do jogo, em que momento que ele vai entrar, né? O Menando falou agora da preparação que os alunos não têm, né? Para poder entender aquele jogo como uma estratégia de aula. Então, a gente tem usado mais como motivação mesmo, engajamento, desenvolvimento de outras habilidades aí, como trabalho em equipe, compartilhamento de decisões, né? Do que realmente aí visando uma nota propriamente dita. A Clarissa agora ela conseguiu fazer um antes e depois, mas também não sei se ela deu nota. Não sei. Acho que também não, né? Não, o jogo ele estava inserido uma parte, uma estratégia de ensino da disciplina inteira, então ele não gerou nota. Eu só usei os questionários para ver se os alunos entenderam melhor os conceitos que eu estava tentando, que o jogo tenta passar, né? E aí, foi bom, porque eu vi que tinha alguns pontos que eu tinha que reforçar mais nas próximas aulas. Sim, eu gostei de usar essa ferramenta, desse questionário bem simplesinho. Eu só queria falar assim, ó, que às vezes complementar com os jogos, né, a gente tem outras estratégias. Agora, na que a Clarice falou, por exemplo, eu lembrei da nuvem de palavras, né? Às vezes não é um jogo assim tão clássico, né? A gente não entende aí como um jogo, né? Uma estratégia de gamificação, né? Mas ele traz ali algumas abordagens da brincadeira. Ó, escreve aí 3 palavrinhas, vamos ver qual que é a palavra que vai ser mais recorrente, vai ser o tema que a gente vai tratar. Ele dá uma proatividade, né? Bem interessante também, que aí a gente pode trabalhar em conjunto com o jogo. Perfeito, não, muito legal. Essa provocação, assim, né, eu falei que nem todo, né, a gente não precisa querer avaliar sempre, né, aquela coisa, assim, acho que as falas aqui, elas concordam muito com isso, eu acho que é bem interessante. Eu vou voltar a palavra para o Jean, que ele tinha pedido, mas aí ele me falou aqui que teve problema com a internet, mas espero que agora ele esteja escutando, possa falar, e aí depois eu passo para o João também. Opa, boa tarde, pessoal. Tive um probleminha aqui com a internet, caiu bem na hora e aí travou tudo. Eu fiquei um pouco chateado, mas agora já voltou. Com relação à avaliação, eu acho que a metodologia de gamificação, ela entra muito mais como um outro mecanismo de ensino, não necessariamente um mecanismo de avaliação. Eu encaro mais dessa forma. Aqui na instituição a gente já vem trazendo a questão do jogo, mas ainda está bem infantil, a gente está começando. A primeira versão do jogo mesmo que a gente fez foi o Enad Time Attack. Mas a gente teve, no 2019, a gente teve um projeto que a gente realiza com todas a sétima fase inteira da engenharia, a 8ª, e a gente naquele semestre especialmente participou com a 6ª fase também, em que foi a competição NATCAR, em que junto com as disciplinas técnicas do semestre, os alunos eles tinham que desenvolver um carrinho, seguidor de faixa, para participar de uma competição que haveria durante a semana acadêmica, em que eles colocariam os carrinhos para correr e eles receberiam bonificação de nota, não uma nota em si, mas uma bonificação de nota para as equipes que ganhassem, para as equipes que tirassem primeiro, segundo e terceiro colocado. E a gente nunca pensou assim, vamos criar uma nota específica justamente pela dificuldade de avaliar, né? Como é que tu vai avaliar
a performance do aluno no jogo, é muito mais complexo, tem muito mais variáveis envolvidas. Então, a gente trabalhou muito com bônus de nota. Até mesmo nessa atividade do ENAD Tematec, a gente tinha 47 alunos que iriam participar do ENAD. A gente participou com cerca de 23, metade mais ou menos. Não era obrigatório, havia uma bonificação de nota também para as matérias, eles escolheram uma matéria para ganhar ponto, mas isso também é importante, a questão da participação deles, porque como é os alunos do final do curso, eles já estão fazendo estágio, e quando o aluno está fazendo estágio, ele meio que abandona um pouco a instituição, ele está concentrado em fazer o estágio dele. Então, ele não vai tanto, ele não vem todo dia para a faculdade. Então, eu acho que como um critério de bonificação, nesse quesito, eu queria parabenizar aí o trabalho do professor Eduardo Ferro, da questão dos dólares, certo? A questão das notas, das cédulas, eu achei que é uma ferramenta muito bacana para motivar o aluno, para o aluno não só nota, mas a questão de tu ter uma outra coisa, um objeto para ele tocar, para ele quantificar, para ele poder conversar um com o outro e engajar. Eu acho que o ganho do jogo entra no engajamento. Eu acho que quando você engaja o aluno, aí você consegue entrar na cabeça dele, aí você consegue se comunicar com ele, aí você consegue trazer para ele a questão da importância daquilo que ele está aprendendo, da importância daquilo que ele está, do trabalho que ele faz, e para você consegue fazer com que ele entenda isso, e isso melhora, inevitavelmente, acredito eu, o ensino, quando o aluno está engajado com a instituição, engajado com aquilo que ele está fazendo, eu acho que ele aprende por questão de inércia, né? O negócio parece que vai. E era isso que eu queria comentar a respeito. Desculpa esse pequeno problema de internet bem na hora, mas é isso aí. Não, sem problema, Jean. Importante que deu certo. João, Eu achei interessante no comentário do professor Fernando, né, que muitas vezes o aluno de engenharia chega no curso de engenharia porque ele é bom de fazer provas de matemática, e ele gosta do curso de engenharia porque vai fazer várias provas de matemática. Bom, acho que primeiro acho que existe isso deve ser um indicativo de que há algo errado no ensino básico, porque as pessoas vêm fazer o curso de engenharia porque gostam de fazer matemática, as pessoas vêm para o curso de desenho industrial porque gostam de desenhar. Isso aí para mim, indicador de que algo vai rolar um fracasso no meio do caminho. E segundo, que acho que a prática profissional em engenharia não é também de fazer prova. Então, imagina que eu sou um engenheiro de petróleo, na minha unidade aqui está tendo um vazamento no lançador de PIG, no Spider Deck, aí chega o meu gerente, João, está tendo um vazamento rápido, resolve essa derivada. Não é isso que acontece. E para poder resolver esse problema técnico, eu vou ter que passar por uma série de interações sociais, vou ter que negociar, vou ter que me manter sob controle, porque o meu gerente está aqui no rádio me perturbando, eu vou ter que conversar com as pessoas para poder resolver um problema técnico. E aí, qual que é o momento em que a gente ensina os engenheiros essas competências interpessoais e intrapessoais? Nenhuma. Não tem esse momento. Então, pelo menos nesse momento, não estou dizendo que a gente vamos parar de fazer prova, que isso não vai levar nenhum. É claro que a prova é importante, ter o feedback da devolutiva do aluno, do que ele aprendeu, da competência técnica, da informação, é super importante, mas eu acho que o jogo, de algum modo, nos ajuda a praticar algumas coisas que muitas vezes não são valorizadas na formação, desde o ensino básico, inclusive no ensino superior, e que é um momento que a gente tem não só da gente tentar repensar e discutir essa prática, mas até talvez refletir sobre como a gente está conduzindo a formação em engenharia e qualquer curso que seja, né? Acho que não é só a dimensão técnica, existe um componente social muito forte, qualquer atuação profissional que exista, e que não vai fazendo prova que a gente vai ensinar os alunos a serem bons profissionais. Não, muito legal, muito bom, João. Bem, gente, acho que assim, eu tinha pensado aqui também uma discussão, né? A gente já está quase caminhando, né, para os 15 minutos finais, e eu tinha, né, pensado a gente poder falar um pouco sobre a questão de como que a gente aprende a desenvolver jogos educativos, porque, né, nós estamos aqui todos aprendendo, né? Acho que ninguém aqui se coloca como, né, um master designer, né, dessa área, mas ao mesmo tempo, né, a gente imagina que muitos de vocês devem enfrentar uma dificuldade que eu tenho, que é, né, ser um engenheiro que virou professor
e, né, sem as devidas formações pedagógicas e, né, sentindo essa deficiência que eu tenho quase certeza que eu vou arrastar para o resto da minha carreira. E aí, quando a gente se depara com o desafio de criar algo diferente, aparece esse obstáculo. E aí, como que eu aprendo a fazer isso? Eu costumo até brincar se a gente pode colar do coleguinha do lado, e eu acho que sim. Eu assisti um evento com o João semana passada, nós estávamos juntos num evento, e com o Eduardo também, e o João comentou de uma atividade, não tenho dúvidas, eu apliquei essa semana a atividade que ele falou, porque eu achei que se encaixou muito bem ali, foram 15 minutos da minha aula que já deu um resultado. Então, acho que, né, uma estratégia é essa, vamos ver o que as pessoas estão fazendo, eu acho que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui. Mas, além disso, né, o que vocês têm tido aí como experiências positivas, ou nem tão positivas, porque isso é algo também importante a gente escutar, né, o que deu errado, mas esse processo nosso de, né, aprender a desenvolver isso e colocar isso em prática. Talvez nós tenhamos colegas aqui que estão querendo começar, né, e aí talvez tenha uma colaboração pelas nossas falas e futuramente pelo nosso capítulo. Então, lá, Fernando, depois Eduardo. Eu pedi para falar agora porque essa é uma preocupação minha. Eu comecei a aplicar jogos já há alguns anos, né, dentro do ambiente do PET, como eu comentei, eu era tutor do programa PET de engenharia e comecei, junto com os alunos do PET, a desenvolver algumas atividades de jogos e fui ficando mais interessado. E o ano passado, né, em 2019, eu passei na Inglaterra, né, e que eu saí daqui e fui para a Universidade de Coventry, mas não fui para a engenharia. Eu fui, na verdade, para o laboratório de mídias disruptivas, que é um laboratório assim, bastante interessante, totalmente diferente do que a gente está acostumado, que trabalha com educação e formas disruptivas de educação, formas, né, diferentes. E eu trabalhei com o professor Silvestre Arnabi, que recentemente agora, depois que eu voltei, foi em junho, eu acho, ele publicou um livro sobre jogos para a educação. E você comentou, a gente se forma para ser engenheiro, para fazer projetos de engenharia, e aí começa a dar aula, que é uma diferença. Aí, de repente, não só o desafio de dar aula, a gente resolve passar a desenvolver jogos, que é algo que a gente não tem formação para fazer também. Então, a gente está cada vez buscando um desafio mais fora do nosso caminho. E uma das coisas que o professor Arnab colocava muito é a importância, assim, todos os artigos dele trabalham com a importância do compromisso pedagógico. E, ao desenvolver um jogo, a gente tem que ter uma lista de objetivos de jogo, os objetivos os objetivos de incentivo à participação, de interesse, de diversão mesmo, porque o jogo tem que ser divertido, não adianta fazer um jogo que não seja divertido, mas tem que ter uma lista de compromissos pedagógicos para colocar muito claramente isso. Existem algumas metodologias, né, que a gente discutia lá, que a gente conversava, e esse laboratório tem alguns jogos muito interessantes. E quando eu estava lá, eu ajudei a desenvolver, assim, como teste, né? Eu fiz teste lá de um jogo que eles fizeram para discutir as populações sem teto na Inglaterra, que é um homeless monopoly, um monopólio, mas que ninguém tem casa, na verdade, porque é para pessoas sem teto. Que foi muito interessante, foi um jogo premiado até. Então, lembrar sempre que existem metodologias para isso, que a gente pode trabalhar dentro das metodologias para desenvolvimento de jogos. Eu achei curioso, eu até botei no chat aqui, que o professor João Marcos, descrevendo a situação do engenheiro de petróleo, ele descreveu uma ideia que eu já tenho, mas que eu ainda não tive tempo para mexer, que é de um escape game, né? Um jogo em que você coloque um grupo de alunos numa sala e fale, olha, tem um incêndio na sua plataforma, como é que você vai lidar? E ter um computador mostrando as medições de temperatura, de gás, disso, daquilo, ter as planilhas, os desenhos da estação para a pessoa poder discutir.
ter uma série de informações em que eles vão ter que sentar ali e resolver o problema ali dentro para poder sair da sala, que está pegando fogo do lado de fora. Então, dá para fazer um jogo muito interessante e um jogo totalmente de engenharia, em que as pessoas vão lidar com todos os aspectos da engenharia, sendo que com o aspecto ainda de pode ter um alarme soando na cabeça deles ou alguma coisa mais séria, e você vai ter um tempo em que eles têm que resolver o problema para conseguir sair vivo da experiência, digamos assim. Eu acho que daria um jogo muito bacana. Sim. Mas a ideia, o que eu queria colocar é isso, que eu acho que é importante a gente começar a discutir e pensar, de repente, no artigo, colocar as metodologias que se trabalham para desenvolvimento de jogos. Eu acho que a gente pode começar assim, eu acho que esse nosso artigo tem a chance de ser um artigo pioneiro no Brasil, falando sobre desenvolvimento e utilização de jogos em ensino. E é uma grande responsabilidade nossa para colocar esse tema adiante para futuros COBEJs, para futuras gerações, futuras aplicações de jogos e gamificação. Legal, obrigado, professor. Pessoal, a gente está começando a chegar já nos 10 minutos finais. A gente tem o Eduardo, né, o professor Messias e o Ângelo aqui. E também, se depois a gente tivesse, né, algum aluno, né, um estudante, graduação ou pós, eu sei que temos, quiser também falar e ter uma fala, seria legal. E aí, no final, né, a professora Sheila lembrou bem que a gente pode tirar uma foto nossa para registrar o momento. Mas vamos lá, então pedir, né, vocês conseguirem com uma certa brevidade, né, Eduardo, depois Messias, depois Ângelo. Então, rapidinho, bem, agora está melhor para o Brasil, estou testando o microfone. Então, essa questão que você quer para a sua pergunta, o que vocês vêm estudando, eu acho que isso abriu um leque de opções, né, para mim, poder estudar gamificação, porque assim, nós engenheiros não fomos formados para diretamente atuar como pessoas, e os alunos até falam, muitos escolhem engenharia porque não querem lidar com pessoas. Mas aí, essa área leva a gente mais diretamente a estudar as pessoas, a estudar as ciências cognitivas, porque nós não somos pedagogos. Então, a gente, muitos aqui, né, tem um curso, uma área que está dentro de uma universidade, uma faculdade, mas o processo de ensino e de aprendizagem, né, não são tão pontos fortes aí dos engenheiros. Então, isso me levou a buscar muitas informações e um conhecimento apaixonante. Aí eu só anotei aqui alguns exemplos de coisas que eu acabei estudando nessa vida de entender um pouco mais os processos de aprendizagem, mas, a taxonomia de Bloom, como eu falei, a teoria do flow, né, porque não tem como ter gamificação sem a teoria do flow, o Learning Analytics, que também vai buscar os indicadores para poder quantificar até a interatividade, e até a jornada do herói, o storytelling, que é o que você vai criar um jogo que precisa enquadrar uma jornada até o escape room, que é fantástico, né? É um dos meus próximos cortes aqui. Ele tem que ter uma jornada de herói, ele tem que ter uma determinação, um apogeu, um herói, né? Então, trazer esse tipo de dinâmica junto ao processo de aprendizagem e estudar cada vez mais a ciência dos processos de decisão do comportamento humano. Então, isso leva a gente para um campo extremamente em ênfase em engenharia, que estudar a engenharia humana. Então, é tudo fantástico. Então, aqui você faz esse como exemplo. Legal, obrigado, Eduardo. Professor Messias. Gente, vocês me ouvem bem? Ótimo. Legal. Na realidade, eu estava ali, né, no chat, mas eu falei, eu tenho que ir lá dar um salve, né, olhando para a cara dessa galera bonita aí, professores, professoras, né, altamente engajados aí com essa coisa que é, né, fazer legal. Quer dizer, eu estou percebendo pela fisionomia de vocês que vocês estão curtindo isso, então eu fico muito feliz como professor mais antigo que vocês, né, vendo vocês aí nesse gás total e que continuem assim, tá? O ensino de engenharia no Brasil, ele merece esse carinho que vocês estão dedicando para ele. E queria convidar vocês, né? Já estive, né, na UFSCar
há umas 3 semanas, palestrando a convite lá do Paulilo. Eu sou hoje o co-líder da iniciativa CDIO para a América Latina. O CDIO, para aqueles que não conhecem, né, eu convido a tentarem conhecer um pouco mais, porque ele vem ao encontro de todo esse esforço que nós que desenhamos as novas diretrizes, né, essas coisas se juntam, tá? Então, convido a vocês, né, para conhecer um pouco mais da iniciativa CDIO, juntar, né, hoje na palestra do pessoal lá do Senai Sematec, né, ficou claro, né, que um modelo muito legal deles, envolvendo, né, o CDIO, mesmo sem ser uma instituição ainda vinculada ao CDIO. Tá? Nós somos hoje 6 instituições brasileiras, tivemos mais 5 candidaturas agora, os 5 passaram, né, 4 brasileiras e 1 colombiana, e eu vou ficar muito feliz se no ano que vem mais instituições como essas que estão aqui discutindo isso, né, estiverem lá conosco no CDIO. Parabéns para vocês e continue nessa luta. E uma das coisas que a gente vai fazer é preparar, né, capacitar, ajudar nesse esforço da ABENGE, né, de capacitação de professores para prepararmos melhores. Eu também sou aquele engenheiro que foi colocado numa sala de aula para dar aula. Então, a gente sabe exatamente o que a gente sofre com isso, mas esse sofrimento certamente será minimizado. Um beijo e um forte abraço para todos e para todas. Parabéns. Obrigado, professor Messias. Eu estava presente na sua palestra no CCET aqui da UFSCar, foi ótimo, ajudou a quebrar alguns paradigmas e eu já fiz referência a ela algumas vezes, tá? Então, dou o meu feedback aqui. Obrigado, um abraço. Abraço. Ângelo? Professor Ângelo? No meu caso, só queria falar rapidinho, né? No meu caso particular, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, né? E acho que são jogos que não são especificamente para engenharia nem para educação, tal, mas isso traz muitos elementos, né, da gente entender que tipo de jogo. Tem jogo colaborativo, tem jogo de competição, tem jogo, enfim, tem várias dinâmicas de jogos que a gente acaba trazendo para essa criação, né? Particularmente também tem um amigo que fez um curso de design de jogos, isso ajuda bastante, né? Então, a minha sugestão, inclusive teve um Cobenge aí, alguns anos atrás, que eu não lembro quando foi, que a gente fez uma sessão em que a gente jogou, a gente aplicou um jogo. Mas foi assim, no último dia de tarde, ou seja, tinha 10 pessoas, acho que tinha 5 pessoas lá para assistir, né? Então, fica também uma sugestão para a gente propor aí no próximo Cobenge uma sessão que a gente possa aplicar alguns jogos assim, que a gente usou, né, em sala de aula, aplicável, nem que seja só uma dinâmica rapidíssima, assim, para a gente entender um pouquinho das dinâmicas. Acho que seria uma coisa muito, muito legal da gente vivenciar um pouco alguns jogos, né? Porque a gente vê as experiências aqui, parecem ser muito legais, né? Dá vontade de jogar. Mas é isso aí, é isso aí. Não, ótimo, gostei da ideia, professor. Acho que a gente... né, a minha experiência, a gente tem feito isso em alguns congressos, dentro e fora do país, e o resultado é muito positivo, porque é um desafio grande, né? Eu lembro, quando eu fui fazer um jogo de ergonomia num congresso da Associação Canadense de Ergonomia, quando eu olhei para a minha sala, eu falei... Ali a média era o dobro da minha idade, pessoas que tinham muito mais experiência do que eu naquele tema, e eu querendo brincar com eles, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? E foi ótimo, né? Foi, né, maravilhoso. Aquele gelo que a gente tem, que eu imagino que todos aqui nós temos no começo, será que vai dar certo? E aí depois você vê que flui, e são experiências que eu acho que vale a pena a gente ter, sim. Acho que já fica aqui uma ótima sugestão. A professora Sheila tinha comentado comigo, de repente, de algum estudante. Acho que seria legal se tiver alguém, né, presente, quiser dar um oi e dar a visão, senão a gente vai... Deixa eu ver. Acho que... Senão tá. Pessoal, então vamos encerrar, né? Acho que a gente tentar cumprir aqui o nosso prazo, nosso tempo. Alguns sistemas cortam automaticamente, eu não sei como que vai ser aqui. Mas Daniel, abrir a câmera, pedir quando você vai falando. Abrir a câmera e eu dou um print. Isso, aqui. E quando o Daniel vai falando, a gente vai tirando foto. Ótimo, então quem puder abrir a câmera, a gente faz essas imagens, que é super legal, registrar.
E aí fica, né, a ideia de quem não viu os vídeos vai ver, quem quiser entrar em contato com a gente, né, consegue aí facilmente falar. A ideia é que saia um capítulo de livro, então aqueles que propuseram artigos vão ser contactados em breve para colaborar na construção desse capítulo, né, que eu com o Fernando a gente vai puxar o processo, mas vocês são coautores, e foi um grande prazer, né, acho que... Beleza. Abração, Sheila, estou vendo a Sheila ali. Tudo bem, Sheila? Abraço, Messias, que bom. Vale a pena a gente elogiar aqui a parte técnica, que está excelente, funcionando maravilhosamente, todo o suporte aqui, acho que não tivemos nenhum problema na apresentação. Perfeito, também acho Muito que boa. eu vou reforçar, porque desde a plataforma como um todo até as salas tem funcionado muito bem. Parabéns aí, agradeço bastante a Pamela, o Vitor, que está aqui hoje como suporte. Vocês nos ajudam muito a fazer o congresso e termos essa interação. Pessoal, acho que é isso. Foi um grande prazer. Espero encontrá-los ainda aí nesse congresso. Parabéns aí ao coordenador, hein? Coordenador, coordenou muito bem a sessão. Parabéns, Daniel e Menando, pela proposição do tema da sessão dirigida. Gostei muito. A gente se motivou bastante também aqui. Gostamos muito aqui. Muito legal. Que legal. Ficamos felizes. Que venham outras. Que venham outras. Boa ideia, Ângelo. Até mais, gente. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos. Pena que não tem café agora, mas eu vou fazer o meu aqui, ó. Tá ótimo. Até mais, gente. Tchau. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Obrigado.